É a igreja que deve combater contra os verdadeiros inimigos da humanidade, pois eles são poderes e inimigos espirituais. Nós aprendemos isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, onde nós lemos que nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E, portanto, organização humana alguma, seja polícia militar, polícia civil, polícia federal ou exército, com todo o seu poder bélico, ou governo municipal, estadual ou federal, com suas leis, tem condição de enfrentar inimigos espirituais. Por trás da violência, da devassidão, por trás das guerras, está Satanás com seus principados, potestades e príncipes das trevas, aos quais só é possível vencer com as armas espirituais, que só a verdadeira igreja do Senhor dispõe. Eu repito, que só a verdadeira igreja do Senhor dispõe. E além disso, o mundo está no maligno e tem o seu entendimento cego por Satanás. Como nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E, portanto, a situação do mundo é responsabilidade da igreja. E para que a igreja desfrute e então possa usar para o bem de si mesma e do mundo, do poder de Deus, ela tem que primeiro renunciar ao poder do mundo, o que hoje ela não tem feito. O papel da igreja é de um servo de Jesus, não é o papel de um governo deste mundo atual. Eu repito, o papel da igreja é o papel de um servo de Jesus, e não o papel de um governo deste mundo. E assim sendo, ela só se acha plenamente em Deus quando perde a sua vida neste mundo. Pois como nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se a igreja usar armas carnais, mundanas, ela será privada das armas espirituais da fé, da oração, da justiça e do poder do Espírito Santo, o que fará com que ela, tragicamente, seja derrotada pelos poderes das trevas. É também responsabilidade da igreja viver e ensinar a verdadeira liderança que o Senhor Jesus viveu e ensinou quando do seu ministério na terra, servindo, não sendo servido, dando e não recebendo, e considerando o outro e suas coisas sempre mais importantes. E eu te pergunto, você tem visto isso na sua igreja? Com seu pastor, com seu bispo? Eu respondo, não, pois isso não tem acontecido na grande maioria das igrejas cristãs, ou que se dizem cristãs, nos dias atuais. Somente quando a igreja do Senhor viver o verdadeiro evangelho do Senhor, ela terá como pregá-lo e ensiná-lo como o Senhor quer, através do poder e da unção do seu Espírito, estando na dependência e no temor do Senhor e não do homem, como ocorre hoje. Assim, ela terá a genuína autoridade que o Senhor quer que ela tenha, pois toda a chave para a verdadeira autoridade está na dependência pura e completa do Espírito do Senhor. Hoje, há uma incrível e enorme comunhão com o mundo, e quase nenhuma rejeição, oposição ou perseguição, o que revela o estado atual da igreja, ou seja, ela é por demais mundana. Ela tem aceitado as trevas do mundo dentro de si, e não levado a luz do seu Senhor para as trevas do mundo. E hoje, o que mais tem magoado e ofendido ao Altíssimo Deus não é o que o mundo está fazendo, mas o que aqueles que dizem ser o seu povo falam e fazem. Por não conhecerem ao Senhor e ao seu Evangelho, o que diz ser cristão, em sua grande maioria, tem proclamado palavras
que não vieram dele como sendo dele. Têm vivido um evangelho baseado nos anseios do homem e sua vontade e não baseado unicamente na vontade do Pai. Transformam as eternas palavras do Senhor em palavras de loucas cobiças humanas. Não conhecem a realidade da cruz de Cristo. Eu repito, não conhecem a realidade da cruz de Cristo e o seu significado. Dizem ser cristãos, mas não vivem como Cristo. Dizem ser servos do Senhor, mas não lhe obedecem. Dizem que Deus é seu Pai, mas não seguem os seus mandamentos. Acusam ao pecador, que nada quer com o Senhor e sua palavra, e se portam de maneira pior do que ele. Eu repito, acusam ao pecador, que nada quer com o Senhor e sua palavra, mas se portam de maneira pior do que o pecador. Estão menosprezando a verdade do Evangelho do Senhor, que tem ao alcance de suas mãos. Estão vivendo muito mais como noiva e esposa do mundo do que como noiva do Cordeiro Santo de Deus. Proclamam um evangelho sujo e fraco pelos seus pecados, mas não o genuíno, puro e poderoso evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar os que creem, como nós lemos na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então, não tem poder. Transformam os princípios do Senhor, revelados em sua palavra, em preceitos e doutrinas de homens e de demônios, e ofendem ao Deus único e verdadeiro, que é justo, fiel, sagrado, santo e todo-poderoso, e em quem reside a santidade perfeita e a majestade suprema. Insistem em tornar o espiritual em humano. Eu repito, insistem em tornar o espiritual em humano. Humanizam tanto o Evangelho do Senhor que tiram o seu poder. E o Espírito do Senhor não pode trabalhar onde predomina a carne, pois ambos se opõem. O que é feito no poder do homem não pode e nunca agradará a Deus. O que é feito no poder do homem não pode e nunca agradará a Deus. Numa simples analogia, o que é mais forte e melhor para a sua saúde? Um suco de laranja diluído ou puro? E assim como o suco puro é mais caro que o diluído, o mesmo ocorre com o Evangelho. Há um preço a ser pago para ser verdadeiramente cristão. Há um preço a ser pago para ser verdadeiramente cristão. Mas não querem pagá-lo. Não querem pagá-lo. É o preço da renúncia de suas vontades. É o preço da cruz de Cristo. É o preço do seu sofrimento e de segui-lo. Não vão até a cruz de Cristo. Não participam de seu sofrimento e muito menos o seguem como verdadeiros discípulos. Será que os que se dizem cristãos hoje são capazes de calcular a dor de Deus ao ver que aqueles que se dizem ser seus vivem conforme o que querem o mundo e Satanás? Você já pensou sobre isso? Hoje, a maioria dos que professam o nome de cristãos, atualmente, vivem de pecado em pecado, de desculpa em desculpa, de incredulidade em incredulidade, de aparência em aparência, de erro em erro. Falta-lhes a angústia pelo pecado cometido, falta-lhes o arrependimento, falta-lhes sinceridade para com Deus e o próximo, falta-lhes amor para com Deus e o mundo, falta-lhes fé, falta-lhes o conhecimento e a prática da palavra de Deus, falta-lhes coragem para serem cristãos verdadeiros, falta-lhes poder, pois não dão espaço ao Espírito do Senhor, falta-lhes Jesus, pois não o conhecem nem o amam. Como a igreja e o cristão de hoje têm falhado com o Senhor.
E eu faço agora minhas as palavras de um grande homem de Deus, Leonard Ravenhill, que já está na glória, quando ele diz o seguinte: eu tenho vergonha de participar da igreja do Senhor hoje na terra, pois é vergonhoso para um Deus santo ter uma igreja como a atual. Pense sobre isso, reflita sobre isso, pois com certeza o Senhor Deus Todo-Poderoso não está satisfeito, não está alegre em hipótese alguma com aqueles que se dizem cristãos, com a grande maioria daqueles que se dizem cristãos atualmente. Hoje você é convidado a refazer a sua aliança com Deus, mediante um profundo arrependimento e mudança de vida, para que você possa estar debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Chame-o para a sua vida, para que a sua vida de fato seja uma vida cristã, segundo os modelos da Santa Palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, que é único e que tem no seu início o arrependimento para perdão dos pecados. O arrependimento para perdão de pecados. Faça isso e receba o Senhor como o verdadeiro Senhor da sua vida em todas as áreas dela. E seja então, de fato, uma nova criatura. Seja de fato alguém que nasceu do Espírito. Em nome de Jesus Cristo.